E foi condenada a 14 anos e 6 meses de prisão Ney Cruz da Silva, homem que matou aquele transportador, o Rômulo Barbosa, aqui em Belo Horizonte. Tatiana Barbosa, mulher dele, na época, recebeu pena de 17 anos. Flávia Ayer está aqui com outros detalhes sobre essa decisão. Bem-vinda, bom dia, Flávia. Obrigada, Wagner. Bom dia a você e bom dia a todos. Wagner, esse casal que foi ao tribunal do júri, esse julgamento que terminou à meia-noite de ontem, né, quase a madrugada aí dessa sexta-feira, e o tribunal do júri entendeu que Ney Cruz da Silva, então ele foi responsável pela morte do transportador do Rômulo e foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Tatiana Sardinha Barbosa foi condenada a 17 anos pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e ainda falsidade ideológica. A justiça que negou o direito dos dois de responderem, de recorrerem em liberdade, e foram expedidos os mandados de prisão imediatamente para que eles comecem a cumprir essas penas. Os dois, eles eram amantes e foram acusados pela morte do marido de Tatiana, o transportador Rômulo Anderson Barbosa, de 46 anos. O Rômulo, que foi golpeado até a morte, esse crime que aconteceu em junho de 2021, né? E, de acordo com as investigações, os dois planejaram de matar o Rômulo para assumir logo em seguida o relacionamento amoroso. Esse caso que aconteceu no bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste, aqui de Belo Horizonte. A Tatiana, ela informou aos policiais na época que o marido tinha desaparecido. E aí começaram essas investigações, né? E chegaram então ao Ney, que morava de aluguel em um imóvel aos fundos da residência do casal. A vítima, né, o Rômulo, ele chegou a descobrir as traições e se envolveu numa briga com o Ney. De acordo com as investigações, né, semanas depois, o casal planejou a morte do Rômulo. O corpo dele foi abandonado em uma área de mata em Santa Luzia, na Grande BH. Durante o tribunal do júri, a Tatiana, ela contou que o ex-marido era muito violento com ela e que, apesar de fingir que tinha um relacionamento perfeito, ele, né, então, era muito agressivo e disse que quando chegou em casa no dia do crime, já encontrou o ex-marido morto no quarto de casa e o amante pedindo a ela para que não chamasse a polícia. A versão que o Ney apresentou ao tribunal do júri foi diferente. Ele disse que foi chamado pela ex-mulher, então, né, do Rômulo, no caso a Tatiana, para a casa dela, e quando chegou lá já encontrou o Rômulo morto. Disse que a mulher não explicou como ocorreu a morte e que logo depois, né, ele acabou ajudando a ocultar o cadáver. Wagner. Ô Flávia, muito obrigado, tá, por essas atualizações. E a gente sabe, né, que para a família, para os amigos que acompanharam também esse julgamento, acaba revivendo toda aquela situação e toda aquela indignação também, mas foi um desfecho importante para todos que estavam aguardando esse julgamento. Daqui a pouco a gente conversa. Boa sexta para você e toda a equipe. Boa tarde. Vou te qualificar nessa sequência, o doutor vai colher seu interrogatório. Seu nome completo, por favor. Meu nome é Ney Cruz da Silva. Estado civil. Separado. Sua profissão. Sou peleiteiro de obra. Nome do seu pai e da sua mãe, por favor. Tereza Pereira Cruz e Antônio José Viana da Silva. Data de nascimento. 24/5/78. Cidade que você nasceu. São Luís Maranhão. Seu endereço residencial. Onde o antigo que eu morava era Rua Monte Mourão, agora Donato 143. Senhor cursou até que série? Terceiro ano completo.
Já foi preso ou processado? Nunca. Atualmente o senhor está preso em qual? Está recolhido em qual presídio? Drummond. Ok, muito obrigada. Interrogatório, certeza da sua decisão. Sim, senhor. Antes de começarmos, gostaria de confirmar duas coisas. O senhor já teve acesso ao advogado, já conversou com o Gustavo hoje? Desculpa, pessoa. Perfeito. E agora, acerca dos fatos, eu tenho o direito de permanecer em silêncio. E silêncio não é prejuízo. Cumprido? Beleza? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Ney. Tarde. Ney, sobre o contexto dos fatos aí, início. Como que o senhor mudou-se lá para o imóvel nos fundos da casa da Tatiana e do Rom? Na verdade, eu não trabalho com mentira. Eu não trabalho com mentira. Estou perante o juiz daqui, perante o juiz de Deus. Mentira. Prometo falar só a verdade. E antes de eu morar, o último de morar, minhas filhas, e o método da casa da Tatiana, não conhecia, nunca tinha visto, como ninguém. A minha mãe sofreu um acidente, nessa casa que eu residi, na mesma rua. Eu namorava com a Valcília. Chega namorada, eu namorava com ela. Eu disse, Valcília, eu estou indo embora do bairro. Minha mãe caiu, é difícil o acesso, ela é acamada. Sair com ela da casa é muito ruim. Então, meritíssima, eu disse, não, eu achei uma casa boa você morar. Eu conheço uma senhora no bairro, assim, no mesmo bairro, aqui na mesma rua. Então, tá bom. Sim. Fui conhecer a casa. Nesse momento, quem me apresentou a casa foi a senhora da Tatiana. Não conhecia algum. Foi eu, Matheus, meu filho, e minhas meninas mais novas. A gente reconheceu a casa ótima, beleza. Enfim. Fui morar lá. Perfeito. Conheci o Rômulo. Falei para ele que eu sempre trabalhava fora. E ele disse para não me preocupar, que ninguém ia entrar lá, porque era um beco. É um beco fora da casa dele, né? Podia ir tranquilo e ninguém ia mexer com meus meninos. Eu sempre trabalhei fora, eu sempre trabalhei viajando. Na situação, eu me apresentei, ó, eu sou profissional assim, assado. E disse, ó, quando precisar, eu levo a sua mãe no hospital. Ele me serviu, me ajudou. A gente teve várias conversas, a gente conversou. E antes de eu mudar, eu já sabia a índole dele. Os próprios vizinhos. Vai mudar para aquela casa lá? Aquele cara é o problema. Mas eu não tenho problema com ele. Não tenho problema com ninguém. Morei em vários estados do Brasil, trabalhando, nunca arrumei problema com ninguém. Morei em várias favelas, nunca tive problema com ninguém. Nunca roubei, nunca matei, nunca usei droga na minha vida. Sempre criando minhas filhas, honestamente. Enfim, ele conversando lá da rua, ele me falando muitas coisas particular dele. Eu não sou muito de conversa, sou mais na minha, tranquilo. Ele me falando, ele tinha dado um tiro no irmão dele. E não sei se vocês sabem dessa situação, ele tinha dado um tiro no próprio irmão, e que ele já tinha sido preso. E eu não quero saber, não quero saber nada disso, não, na sua vida, na sua vida. Ele falou mais uma coisa, estou indo roubar a van no Pará, e estou indo matar um cara por 40 mil reais lá na Bahia. Foi isso que me falou. Eu cortei o assunto, entrei para minha casa. Então... Ney, só está compreendido. Só fazer uma... Como que era a convivência lá?
A convivência foi eu e a minha namorada, que é a Valcíria. Valcíria. Eu ia para casa dela, morava na rua de baixo lá, que era alagada, a casa dela. Estava morando já lá, nós já estava morando, e eu estava morando com ela. E as minhas filhas andavam com a Tatiana no carro e o Rômulo passeava, gostava. Aí a Valcíria falava: Ney, não deixa suas filhas andar com esse homem, porque a qualquer hora ele pode morrer, ele tem muito inimigo. Isso ela me falava. Fiquei preocupado, né? Tudo bem. Certo dia, o imóvel lá da casa, que é a dona Maíta, que é do fundo, onde eu morava com minhas meninas, estragou. Eu fui reclamar a ela. Reclamei, né? Estava estragado, estragou o móvel, né? Bom, fui para casa. Acho que foi um domingo de manhã. Eu ia lavar meu carro, estava na frente. Eu ouvi alguém me chamando, me gritando lá do lado de fora. Quem está me gritando? É a voz do Romulo. Eu fui lá. Falou, colega, foi lá falar com minha mãe, disse, fui reclamar da casa. Nesse meio tempo, eu estava com o balde na mão, Só um detalhe, Ney. Qual que era o problema da casa? estava com vazamento, e até hoje está lá, com vazamento. E até hoje. E a questão do tapa na cara que repercutiu, ele discutindo que eu era um cuzão, era um bundão, eu digo que sou mesmo, eu não sou de briga com ninguém, estava lá a ex-mulher dele, estava lá os filhos dele, lá tudo, minhas filhas olhando, a minha filha falou assim, pai, chama a polícia. Eu disse, não, ele não chegou a bater na minha cara, só empurrou aqui, a unha dele arranhou meu rosto, não bateu na minha cara, só me empurrou, falou que ia dar um chute na minha cara. E entrou para de casa, eu entrei para casa e fiquei lá na varanda chorando, sabe? Porque é uma situação que, sem motivo, até então não tinha nada. Tatiana, não tinha nada. Eu nunca tive nada contra ele, contra ninguém. Enfim, eu viajei, eu trabalhava viajando, 15 dias no sul de Minas, voltava. E um certo dia, ela me perguntou se eu podia fazer um portão. Eu fui. Portão. Entrei na casa dela, todo o respeito, entrei, não conhecia, não conhecia ela. Fiz o trabalho lá, do meu lado, olhando o rosto dela muito. Ela começou a me contar a história, contar a vida dela. Eu trabalhando lá, me contando a vida dela, que ela sofria. Desde o tempo que ela casou com ele, ela morava na casa de cima lá, ela foi contratada, o cara ameaçou, um negócio de ciúme com outro rapaz lá, mandou o cara embora, ameaçou outro rapaz, enfim. Ela me falou as coisas que ele fazia com ela, a força. Eu disse, por que você não vai embora e larga ele? Como? De morte o tempo todo, não deixa eu viver família, não deixa eu ver meus irmãos, todo mundo tem medo dele. Então, para encurtar, meritíssimo, o Rômulo tinha muito inimigo, qualquer um, depois do que aconteceu, se envolvesse com a Tatiana, ia estar preso. Eu peço licença, meritíssimo, consciência limpa e tranquila, estou me acusando injustamente, e quando eu cheguei em casa, a situação, eu fiquei traumatizado. Porque um cara justifica o que foi feito. Independente de quem seja, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Voltando aí à questão que o senhor estava narrando, Ney, quando o senhor estava fazendo o trabalho lá na casa da Tatiana e do Rômulo, a gente fez um relato, então, do que
ela vivia? Ela te relatou agressões? Agressões, ele batia, que eu tratava, fazia relações sexuais com ela sem ela querer, ameaçava de morte, se embora. Então ela me relatou que eles eram separados, só que ele não queria aceitar o relação que acabasse. Ela relatou que a proibia de sair de casa, né? Proibia ela sair de casa, ver os parentes, a mãe. Proibia ela ir em qualquer lugar, ela tinha que ir, tem que ser vigiada. Então ele mantinha ela no cárcere privado. Ei, relate aí para nós, como que foi o início desse relacionamento que o senhor... O início, estava namorando com a Valcíria, já estava morando lá um tempo. Aí as minhas filhas, as menores, a Meurilene e a Selene, iam para a casa dela, ficava com a Lara, porque a Lara era sozinha, nunca menina, iam para lá. Era uma convivência normal. As meninas iam para lá, as duas, só as duas. Ficavam lá dentro, na casa deles, o tempo todo. Mel me contava, pai, depois o neném chega lá, começa a brigar, começa a falar, nossa, ela fala, mandava elas embora. Passado o tempo, passou um tempo, aí eu cheguei na casa dela, para buscar minhas filhas, tinha dormido lá. Ele estava lá em cima no bar, porque é uma casa, aí tem uma casa do bar, tem onde eu morava e tem a casa. Tudo tem acesso. De lá de cima, da você vir, eu fazer manutenção. Tudo tem acesso de lá de cima. Tanto na visão, como se você puder descer, dá para descer, porque tem acesso. Aí eu, esperando a minha filha no beco, e ela na cozinha, ele lá de cima, de braços cruzados, me olhando. Tudo bem. Eu disse, ó, o teu esposo está lá em cima olhando, não tem problema não. Aí minhas filhas estavam dormindo lá, peguei as duas, tirei para fora, fui para casa, normal. E depois disso, ele começou a me perseguir. Perguntando, foi na minha casa, pulou a janela, foi lá na minha casa, a Tatiana foi para a igreja, deixou as meninas tudo para a igreja e foi lá em casa. Querendo meu telefone, perguntando se eu tinha alguma coisa com ela. Eu digo, não, eu não tenho, realmente eu não tinha. Eu não tenho nada com a sua ex-mulher. Aí disse, ela é minha ex-mulher, mas eu não aceito ela ficar com ninguém. Falou dessa forma. Eu não aceito, porque falou dessa forma comigo. Eu digo, mas isso não... Eu tenho uma ex-mulher, a minha ex-mulher eu separei dela. Hoje ela vive em Patinga, com outro esposo. Pô, a gente não é dono de mulher. Se a mulher não quer, ninguém vai fazer ela ficar à força, não. Eu falei isso para ele. Até então, eu não tinha nada com ela. Não tinha, meu tio, não tinha nada com ela. Isso eu tenho a consciência tranquila. Aí, um tempo, aí ele foi lá na minha casa, pegou meu telefone, queria pegar meu telefone. Eu digo, não, meu telefone não vou te dar, não, hein? Eu não tenho nada com a tua esposa, não tenho nada com ela. Já meu telefone. Tá bom, ele foi embora. Aí outra vez ele me convidou. Entra no meu carro aqui, dar uma volta. Eu digo, vou nada. Me convidou para dar a volta, eu digo, vou não. Eu já sabia a fama dele, eu digo, vou. Não vou. Aí nós subimos lá, depois da casa dele tem uma ladeirinha, né? Que tem as câmeras. Ele, quer ver como eu te mato agora? Não quero ver nada, não. Vai matar por quê? Por que você vai me matar? O que eu te fiz? O ciúme louco que ele tinha pela ex-mulher dele, não que já teve outros acontecimentos do pedreiro que ele mandou embora, outros acontecimentos para trás, outros vizinhos que já morou lá, ele tomou tiro, você não sabe, ele me falou que tomou tiro, na vambana que ele tinha, tomou tiro. Então, ele tinha vários inimigos, eu não era inimigo dele, eu não. Apesar que eu via as covardias que ele fazia com ela, eu via.
Eu passava, a gente escutava, a gente ouvia as covardias, mas eu não tinha nada a ver. Mas um longo tempo depois, minhas filhas se aproximou dela, aí ela começou a ir lá na minha casa, né? Quando ele saía, eles davam graças a Deus quando ele ia trabalhar. Para casa lá, a gente conversando, aí a gente se envolveu, não nego, a gente se envolveu, a gente começou a namorar, eu digo, vai dar problema, mas dá problema. Enfim, a gente se envolveu, ficou namorando. Aí eu viajava para o sul de Minas, trabalhando, e conversava com ela, trocando mensagem com ela, normal. Porque ele me falou que ela era separado dela. E ela falou que era separado, então não tinha nenhum impedimento de ela ficar com alguém. Ele estava impedindo dela ser feliz com alguém, o que ela seja, com quem fosse, ou comigo ou fosse outro. Ele estava impedindo. Então, ele ameaçava ela, se ela fosse embora, ia matar, ia fazer. Então, como você já sabe, o histórico dele não é um histórico legal, o próprio filho falou isso, todo mundo temia ele, queria bater na cara de todo mundo, relatou que os caras que deram o tiro nele, deu fim nos caras, então assim, não tem nada a ver com a vida. Ele começou a me perseguir, quando ele me viu, ciumou. Firme que eu depois, de um tempo, comecei a namorar com ela. Eu disse, vamos embora. Posso deixar meus filhos, ele vai atrás. Entendi. Ney, durante esse relacionamento que o senhor manteve com a Tatiana, ela te relatou que sofria dentro de casa? Sim, tudo. Tudo. O senhor mencionou agressões, né? Estupro e o cárcere privado. Sim. Ela chegou a te relatar, Ney, sobre a vontade dela de assassinar o marido dela? Por conta dessa situação. Ela falou isso de matar ele. Falava que queria a vida dela e ele não deixava. Ela falou de matar ele, não. A vida dela. Ele não deixava. Em algum momento, no curso desse relacionamento, ela te pediu que matasse o Romo? Desse fim no Romo? Tomasse alguma atitude em relação ao... Ela não pediu isso, não. Eu não tenho essa índole. Nunca tive, nunca vou ter. Nunca me pediu, não. Entendi. E esse relacionamento perdurou até o momento que o Rômulo desapareceu, né? Como que foi isso? Como que chegou nesse ponto aí? Esse fato é o seguinte. Quando eu cheguei, ela me ligou. Eu cheguei lá, ele já estava morto. Ela estava desesperada. Eu nunca tinha visto ninguém morto. Estava morto lá. Estava morto. Ela disse, chamar a polícia. Eu digo, nós vamos nós dois presos. O que aconteceu? Ela desesperada, deu atado. Eu gostava muito. Ela estava muito na pior coisa, me arrependo tanto de não ter chamado a polícia e resolvido isso, ter cobrido isso. Mas foi o que eu fiz. O único que eu posso fazer, mas ela não me relatou se foi ela ou não. Quando eu cheguei lá, ele já tinha morto. E ela te ligou e te solicitou ajuda? Como ocorre aqui, eu me deparei com aquela cena, eu fiquei, eu nunca tinha visto, nunca vi uma vez. Que eu fui chorando de calma aí, tem que resolver. Ela gosta de chamar a polícia.
Chamar a polícia, vamos preso nós dois, o que vamos falar? Já estão nós dois aqui, vamos dizer que foi nós dois que matou, como está acontecendo agora. Foi o que eu fiz, realmente, o que eu fiz errado. Não chamei a polícia, não relatei, que foi o que eu fiz. A única coisa que eu pude fazer é jogar o corpo fora. Foi o que eu fiz, ocultei o cadáver. Foi só isso que eu fiz. Ela te solicitou isso, Não, ajuda para isso? Te solicitou ajuda para ocultar o cadáver? Não, o que a gente faz? Eu digo, o que a gente faz? O que aconteceu? Ela não soube me responder. Ela não soube me responder o que aconteceu. O que aconteceu ali. Eu digo, a única forma errada foi. Eu fui, levei o corpo lá, joguei fora e voltei. E desse tempo, minha vida foi das melhores. Eu vendo aquela situação que aconteceu e foi enfatizar, ele tinha vários inimigos. A casa tinha acesso por outro lado. As câmeras, pela parte da frente, não dá para ver tudo. A de trás tinha acesso. Você está lá hoje para ver que sempre tem acesso. Estou inocente. Questão da minha mãe, idosa. Realmente, minha mãe estava roxa. Eu nunca vi. E vamos manter a cronologia dos fatos. Sim. Após isso que o senhor narrou, da Sim. ocultação do cadáver, o senhor continuou morando por um tempo lá no imóvel de trás, correto? Correto. A senhora Maria de Lourdes... Não, perdão, primeiro. O senhor teve conhecimento da comunicação do desaparecimento do Rômulo por parte da Tatiana à polícia? Eu não tive. Quando foi feito, quando eu ocultei o cadáver, que levei, logo após eu viajei, eu tinha que trabalhar, eu tinha um compromisso com o trabalho, eu fui para o sul de Minas, eu olhei pelo Facebook, celular, eu olhei a foto dele. Eu olhei. Ela tinha feito... Já estava como desaparecida, é isso? Como desaparecido, isso. Entendi. Só para que fique claro aí, o corpo foi ocultado pelo senhor no local indicado pela polícia no inquérito, na madrugada, correto? E o senhor já tinha uma viagem a trabalho para fazer? Eu já tinha uma viagem marcada. Logo nessa manhã? Na manhã eu tinha uma viagem marcada. Eu foi muito... Estava transtornado, não, com aquela situação que... Foi amargamente eu não ter ficado resolvido aquela situação. Frente, como sempre, eu resolvi tudo. Eu hoje estou aqui, minhas filhas lá, aquela situação, os filhos dela. O que ele era, o que ele deixa de ser, ele foi. Mas hoje eu faço um apelo. Dê uma chance de nós provar a nossa inocência. A sociedade, que nós somos pessoas do bem. Não somos pessoas do bem. Eu sou pessoa do bem, trabalhador. Ela, pouco eu conheci. Sim, ela teve algumas desavenças com minhas filhas. Teve. Normal, de família, briga, discussões, mas nada a caráter. Patrimônio? Eu não preciso de nada, eu sempre trabalhei. Meu pai tem um patrimônio enorme lá e está lá. É dele. É dele. Trabalho, sempre trabalhei minha vida inteira, o Brasil todo, sempre trabalhando, trabalhando. Sustentar minhas filhas. Eu gostei dela e a briga, estão falando que falaram que eu matei ele por causa de mim. Não matei ninguém. Não matei ninguém. Eu não sei de fato o que aconteceu, porque antes, um ano na cadeia, eu vim pregando as peças.
Eu também não sou bobo. Pregando as peças, pensando. E um certo dia, nós lá no nosso íntimo, lá eu e ela, caiu testemunha, todo mundo é testemunha, caiu água da lâmpada. Em cima de nós. Rapidamente, para subir lá, é uma certa dificuldade, porque tem um acesso, que é um telhado. Eu cheguei lá, a caixa d'água não estava furada, não estava chovendo. Mas, enfim, aí com brincadeira, sabe que arma? Faz xixi? Aí eu olhei lá no buraco de onde vai a fiação para baixo, que é laje. Estava um pouco molhado. Aí hoje, pensando bem, alguém espionando. Existe uma terceira pessoa. Como o cara tinha muitas pessoas que não gostavam dele, ele nunca fez nada contra mim, só ciúmou. Ele me ajudou, ele me ajudava, ele trazia folha, ele trabalhava na Seara, ele trazia folha para mim, levou material no carro dele, levava a minha mãe no hospital. Eu não tinha nada contra ele. O único erro foi esse, de eu me envolver com ela, e eu não sabia ainda o que ele era. Ele já tinha feito no passado, quando ele estava preso, o pedreiro. Teve outro ciúme, que ele fez o pedreiro ir embora. O homem foi embora por causa dela. Foi isso. Somando a cronologia, Inei, depois da ocultação do cadáver da vítima, o senhor permaneceu morando lá, no imóvel dos fundos, né, de propriedade da senhora Maíta, como todos os imóveis eram. Sim. A senhora Maíta pediu o imóvel de volta? O senhor pediu que o senhor saísse de lá, na sequência? Não, ela não pediu. As minhas filhas não queriam. O imóvel era muito ruim, estava estragado, não tinha como morar mesmo. Disse, meu pai, vamos sair daqui. Que alugou lá no outro lado de baixo, lá na Rua Areia Branca? Isso, na Rua Areia Branca, já alugou, só que lá estava em indenização, porque alagava. A gente começou a morar lá, a gente estava morando lá. Eu aluguei lá, a gente estava morando lá. Eu continuei namorando com a Tatiana, ela na casa dela e eu lá na minha casa. Aí eu falei, amor, não tem ponto onde que a gente vamos. Só vai lá para casa com a menina, com as meninas tudo, fica lá em casa. Eu fui. Peguei as minhas meninas, acabou de falar. Carol não queria ir. Como ela falou, me obedeceu, foi. E no começo, tudo bem. Depois, a Tatiana com as regras dela, gerou as confusões. Confusões que o senhor menciona aí são os conflitos com as suas filhas menores? As discussões. Com a Rosa. Deixa a louça para lavar depois. Lá, as questões de casa, normais. Do ponto de vista do senhor, então, a convivência no geral era boa? Lá nesse momento que o senhor mudou? Era normal. Era normal. Já era família, o Vitor me chamava de pai. Porque quando eu cheguei, o Vitor estava. A parede do computador dele estava quase para atravessar para o outro lado. Tanto ele arranhar a parede, porque ele via as consequências de casa. Conversava com ele tratava a mãe dele de outras formas. Ela tem que tratar a mãe da gente bem enquanto ela está viva. Ele falou, Ney, você é um pai para mim. Então eu tratava eles como os filhos, sempre, como tratei minhas filhas o tempo todo. E hoje minha filha está lá, passando uma situação, os filhos dela também estão passando. Eu faço mais um apelo, né, disso. Vocês, o jurado. E mais deu uma oportunidade para nós provar nossa inocência. Nós somos inocentes. E o Romulo tinha muito inimigo. Eu não era inimigo dele. Não era. Ela sofria. Ei, vou abordar aí a questão do inquérito. Quando que o senhor, como que foi, faça um relato aí para nós, como que foi quando a Polícia Civil entrou em contato com o senhor, pedindo que o senhor prestasse depoimento, esclarecimentos sobre essa investigação do desaparecimento do Rômulo? Eu estava trabalhando em Lagoa Santa.
Eu estava trabalhando lá na empresa Lagoa Santa, ele me ligou, foi até o Francisco que me ligou, que é da Polícia Civil, perguntou se eu podia comparecer na delegacia, se eu fosse normal, se eu queria ser intimado. Eu digo, não, eu vou normal. Eu fui, conversei com ele, falei tudo para ele, falei que não foi eu, falei para ele todas as situações, bateu um papo lá, a gente conversou, depois ele me liberou, eu fui embora. Perfeito. Esse foi seu primeiro depoimento, Isso, né, foi o Ney? primeiro depoimento. E como que foi, Ney? Eu faço um relato aí para nós. Beleza? Como que foi a sua prisão e o segundo depoimento que o senhor deu, onde o senhor confessou que havia matado o Rômulo? Eu trabalho para a pública. Eu tinha vários contratos na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu trabalhava desde crianças, meus funcionários. Sempre tinha criança, adolescente. Trabalhava com área pública. Estava trabalhando. Eles chegaram, me abordaram na frente das crianças, dos pais, dos funcionários. Não quiseram nem saber. Fizeram como se eu fosse o maior bandido desse mundo. Colocaram o revólver na minha cara, já me jogaram na viatura, me levaram para a delegacia, coagido igual um cachorro, me ameaçando. E lá, bora, confessa. E eu nunca na minha vida eu passei por isso, nunca tinha passado por aquilo. E o policial me ameaçando o tempo todo. E aí, nesse primeiro momento, só desculpa te interromper, Ney. Nesse primeiro momento que o senhor foi preso, o senhor não prestou depoimento, né? Foi em silêncio e depois foi transferido para o presídio? Como que foi? Lá na hora, ele me interrogando. Presídio não, para o Ceresp. Lá na delegacia, ele me perguntando onde é que estava o corpo. Eu sabia, mas de quem foi que matou. Aí a advogada Joyce, eles combinaram algo lá, ele falou, você confessar, falar, e nós vamos te soltar. Eu estava transtornado, muitas coisas eu não lembro, só sei que ele fez eu... Deixa eu só te perguntar mais uma vez, para que fique clara a minha pergunta. O senhor foi transferido para o Ceresp antes dessa entrevista com a Joyce? Ou o senhor ficou na delegacia, a doutora Joyce te entrevistou? Como foi a sequência dos fatos aí? Ela me entrevistou 2 vezes. Foi lá na delegacia e foi no Ceresp, Gameleira. Entendi. Foi até o Ceresp e falou com o senhor? Falou. E aí o senhor, estando no Ceresp, o senhor foi solicitado na delegacia para depor. Foi trazido do Ceresp para a delegacia para depor. Eu tinha pegado estava tão mal que eu não lembro se foi antes ou se foi depois, eu não lembro. Entendi, tudo bem. E Ney, me explica aqui. O senhor constituiu a doutora Joyce como sua advogada e representante em algum momento? Não. Assinou uma procuração? Não. Fez algum contrato com ela de defesa no processo? Ou nessas 2 entrevistas que ela fez, o que ela te disse? Ela pediu que era para mim falar que tinha sido eu que tinha matado ele. Por quê? Porque na cena do crime estava ela e eu. E aí a intenção era que o senhor livrasse a Tatiana, é isso? E a minha intenção foi falar, realmente eu falei. Lá na hora, lá para ela, vou falar a verdade para ela. Verdade. Sei lá, eu falei, vou defender ela. Falar que foi eu. Aí eu falei. Eu confessei para o delegado que foi eu. Esse depoimento, Ney, o senhor confessa a prática de homicídio, é verdadeiro? Segundo? Não, quando o senhor confessou, o depoimento que o senhor confessa O primeiro. que matou o Rômulo. Não. Isso é verdade, Ney? É falso. Eu só ocultei o cadáver. Por que você confessou isso, Ney? Por que você falou isso sem saber? Eu falei porque
naquele momento, naquela hora que a gente estava ali, eu não pensei em outra coisa, eu pensei, eu não pensei, eu falei, defender ela. Eu não sabia o que tinha acontecido, então eu falei só em defender ela, então eu não sabia o que tinha acontecido. Nesse momento, o senhor tinha advogado? Tinha. Depois desse depoimento que o senhor confessa, Ney, após isso, a sua família constituiu o advogado, correto? Correto. E o senhor prestou, então, aí um terceiro depoimento. Nesse terceiro depoimento, o senhor, então, nega a prática do homicídio, confessa a ocultação de cadáver. Sim, eu nego. O senhor confirma esse último depoimento? Confirmo o depoimento. E como que era a condução desses depoimentos todos que o senhor prestou por parte da Polícia Civil? Foi muita oprimição, ele me oprimindo o tempo todo, e ia prender meus meninos, mandar prender o Matheus, que o Matheus tinha matado, tinha ajudado. Começou a falar um tanto na minha cabeça lá, e falou muito, eu apavorado, me oprimiu muito. O senhor tem conhecimento que a Polícia Civil colheu os depoimentos das suas filhas? Caroline, das suas filhas El e eles. Fiquei sabendo depois. Fiquei sabendo, eu estava na delegacia, ele colocou as meninas na minha frente, as minhas meninas, eu algemado lá, era de Patinga, sem autorização, era de menores, trouxe ela de lá para colocando coisas, palavras na boca dela, das minhas menores, e para mim, eu como pai, eu não aceito justiça, tem que ser feita, mas tem que ser correta. Tem buscado minhas filhas, a mãe tinha que ter vindo junto, mas trouxe minhas filhas com o dinheiro, então ele tinha que colocar a culpa, além que o delegado tem vínculo com a família, então ele levou para o lado pessoal. Colocar um vínculo, queria achar um culpado. Ele quer achar um culpado, tem que ter um culpado. Estou aqui, isso no jurado, falando mais uma vez, nós somos inocentes. Tinha várias pessoas para ele, inclusive minha ex falava que ele ia morrer. Ele usava a família como escudo, só saía com a família. Então, muito fácil, qualquer um que se envolvesse com a Tatiana estava pego. Então, assim, eu não sabia das consequências, e tomei atitude precipitada, de não chamar a polícia na hora, fui covarde, eu admito, e agora estou aqui pagando as consequências. Não sei quem é o culpado, tenho uma santa consciência, sou inocente. Pela ser mulher, nós não vamos ter mais nada a ver, ela está para o lado dela, estou para o meu lado, lados diferentes. Estou aqui para julgar ela, o que ela fez com minhas filhas, pôde fazer, vi. Realmente minha mãe estava roxa, mas nunca vi. Isso tem que ter um certo, tem que pôr uma câmera para ver se era real.
reclamava, meu filho, tem uma mulher que me bate. Ela falava, realmente, bate. Só que minha mãe tinha Alzheimer. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas eu não posso julgar ela. Os fatos, não posso julgar. Eu entendo meus filhos, não estou defendendo ela, tô falando só o que é certo. Reginei, o senhor tem algo mais a dizer? Eu só queria permissão, isso, de tomar uma decisão pelo nosso lado dele também, e uma convicção nossa, nós somos pessoas, cidadãos de bem. Porque o Rômulo foi isso, né? Ele era uma pessoa boa, ele me ajudou as coisas que ele fez de fazer, ele matou, se ele fez, não interessa. Nós somos injustiçados, tem algo errado, e eu não sei dizer o que é. Obrigado, sem mais perguntas, excelência. Encerrado o seu interrogatório, você pode vir aqui para cima, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Vou te qualificar e na sequência o doutor vai colher o seu interrogatório, ok? Sim, senhora. Seu nome completo, por favor. Tatiana Sardinha Barbosa. Estado civil. Sua profissão. Seu pai e da sua mãe. Creuza Paula Sardinha. Pai não. Você nasceu em que data? 30/8/1900. Cidade que você nasceu? Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual o seu endereço residencial? Dona Moriá.
mas eu vou residir na Ibipuruna 123. Você cursou até que série? Segundo ano completo. Já foi presa ou processada? Não. Atualmente está presa recolhida em qual presídio? Presídio Vespasiano. Não. Boa tarde, senhor. Nesse momento do seu interrogatório, no momento que a senhora pode exercer a sua defesa da sua versão dos fatos. Eu gostaria de confirmar se a senhora já teve acesso aos seus advogados hoje, já conversou com eles. Agora, a respeito dos fatos, a senhora tem de permanecer em silêncio, caso entenda a pergunta aqui pode ficar, e esse silêncio não é levado em seu prejuízo. Compreendido? Sim, senhor. Usar o direito a silêncio. Sim, responderia. Então, senhora Tatiana, ela está sendo acusada de homicídio qualificado pela ocultação de cadáver, com falsidade ideológica. Os fatos são verdadeiros. Algumas partes, sim, senhor. Pode dar sua versão, pode contar. Sou casada com o Rômulo Anderson, muito tempo. E no período ele, na verdade, foi um homem que tinha que mostrar para as pessoas que ele era um bom marido, um bom pai, principalmente para a família dele. Mas para a minha família, ele sempre ameaçava. Então, assim, quando o fato aconteceu, realmente eu conheci o Ney, mas antes de conhecer o Ney, eu não conheci mais ninguém, porque onde que eu ia, eu tinha que estar com ele. Eu era agredida, tenho marcas de fazia na minha perna, na sobrancelha. Ele é um homem muito agressivo. Ele não podia ter. Uma vez eu fugi com meu filho para a casa da minha mãe. Quando o Rômulo chegou lá em casa, lá na casa da minha mãe, armado, falou para minha irmã: se você não trazer essa sua irmã aqui para fora, eu vou matar todo mundo que está aí dentro. Minha irmã pegou um cabo de vassoura e falou assim: você pode entrar, vai ter que me matar. Você vai ter que me matar. Ele falou assim: você está brincando. Dou 5 minutos para ela dentro de casa. Eu chegava em casa, ele me batia. Então, eu tinha que fingir para a família toda que era uma família de bem. Então, de fato, só fui casada assim com o Rômulo, né, enquanto não. A senhora, no dia 14, o dia anterior dos fatos, a senhora levou os filhos da senhora na casa da Débora? Eu veio porque minha mãe estava com câncer. Estava com câncer terminal. A senhora ficou quanto tempo na casa da Débora? Mas eu estive lá sim. Ver meus filhos. A senhora retornou para casa que horas? Só do horário, mas eu recordo porque o Ney me ligou no telefone do meu marido. E quando eu atendi o telefone dele, ele falou: vem para casa. Eu fui correndo para casa, mas deixando meus filhos para trás. Ligou para a senhora através do telefone do Rômulo? Do Rômulo. Quando a senhora chegou em casa, o que a senhora visualizou? Visualizei sangues. Aí eu comecei a gritar: pelo amor de Deus, vamos chamar a polícia, por favor, vamos chamar a polícia. Vamos chamar a polícia, a gente tem que chamar a polícia. E quem estava na casa? Ele. Ele quem? O Ney. O Ney estava dentro de casa. A cena era sangue. E o Rômulo estava onde? Quarto. Quarto da senhora. Casal, né? Sim. Certo. A senhora falou: vamos chamar a polícia. Aí eu falei com ele, segurei no braço dele, falei assim: pelo amor de Deus, vamos chamar a polícia. O que você fez? Vamos chamar a polícia. Ele falou: não, se você chamar a polícia, bem, você vai morrer. Ele ameaçou a senhora? Aí ameaçou: você vai limpar o sangue e pronto. Ou é só ali e volta. Saiu e não voltou. Aí eu comecei a limpar tudo. Quando ele saiu, levou o corpo? Foi nesse momento ou não? Porque eu só sei que eu estava lá no quarto, no fundo, só limpando, que eu tinha que... Certo. O Ney explicou o que tinha acontecido?
Ele tinha falado que, por causa que a briga que ele teve, porque ele tinha ido, que ele morava de aluguel no fundo da casa, que era a inquilina da minha sogra, e ele tinha ido reclamar devido a casa era mofada demais. Aí, nisso, ela chegou para ele falando assim que o Ney tinha comentado com ela que não ia pagar o aluguel de uma casa velha. Ela quem? A dona Maria de Lourdes, minha sogra. Aí o Rômulo desceu com raiva e ele estava lá de fora, começou. Aí o Rômulo, meu marido, deu um tapa, um soco, não sei, no rosto dele, que arranhou perto dos olhos. Aí o Ney pegou e falou: no meu rosto, que mamãe beijou, ninguém bate. Mas isso foi quantos dias antes da morte? Ai, não me recordo. Mas não foi antes, não foi no dia da morte. Foi uma semana antes, eu acho. Ah, mas a pergunta é, o Ney explicou o que aconteceu lá e a senhora está narrando o que aconteceu uma semana antes. Ele não me explicou o que aconteceu, ele só pediu para mim limpar o sangue. Tinha mais alguém na casa? Não, somente ele. Tinha algum material, algum pedaço de pau, alguma coisa? Não vi, ele só mandou limpar o sangue. E eu falando com ele, vamos chamar a polícia, pelo amor de Deus, vamos chamar a polícia. Vão resolver isso, vão chamar a polícia, eu não quero isso, eu nunca quis fazer isso, eu só queria ir embora com os meus filhos um dia. Eu já juntei dinheiro quando o Rômulo estava albergado, eu juntei um dinheiro para poder fugir com os meus 2 filhos pequenininhos, porque eu não estava mais aguentando apanhar. Porque eu apanhava e tinha que mostrar para a família dele que era uma família perfeita. Eu tinha que olhar para todo mundo sorrindo para mostrar para a sociedade que era um casal perfeito. Deixa eu perguntar para a senhora. Tem um vídeo do carro, o Cronos, se movimentando na casa da senhora à noite, início da madrugada. Quem movimentou esse carro? Do Rômulo? Não, ninguém. Só se alguém pegou a chave. Porque, na verdade, de madrugada eu já estava em casa. O carro ficou na porta. E tem esse vídeo. A senhora foi com os investigadores até o local onde foi identificado que a senhora teve com o aparelho celular da senhora? Eu tive com o policial na onde que o Rômulo guardava as armas. Eles falaram que é o local onde que estava o corpo, sendo que eu nem sei onde ficava esse negócio, esse corpo. Eu levei aonde que o Rômulo enterrava as armas dele. Foi localizada alguma arma naquele dia? Não, tinha retirado. A arma não estava lá. Porque no local onde que era perto de uma igreja que a gente ia, e dentro, em frente a uma casa, era tipo uma cabaninha de matos, que o Rômulo Na mesmo rua São fez. Paulo? Não sei o nome da rua. Que horas que a senhora foi, que a polícia identificou o aparelho celular da senhora, que a senhora teve nesse local no dia 14 para o dia 15? Foi antes da senhora encontrar com o Ney na casa, ensanguentada, foi depois? Os policiais, Não, olha só, vou explicar melhor para a senhora. Quando os policiais tiveram acesso ao celular da senhora, eles identificaram que houve sinalização que o aparelho celular da senhora esteve naquela noite, naquele local que a senhora depois foram com investigadores. A senhora esteve nesse local naquela noite? Naquela tarde? não, por causa que eu fui na delegacia fazer a denúncia. Foi depois de 3 dias. Na tarde? Depois de uma semana, eu não me lembro, recordo, mas foi bem depois, bem semanas depois que eles foram lá em casa. E falou assim, que você tinha, me ligou, pedindo que eu ia na delegacia fazer o depoimento. Aí eu fui na delegacia fazer outro depoimento, que já era o segundo depoimento. Foi quando eles falaram que tinha pego alguma coisa. Eu falei, não, então deve ser o lugar das armas. Eu peguei e levei no local. Mas isso não foi no dia, não. Então, vamos formular a pergunta. A senhora esteve nesse local das armas? Das armas? No dia da morte ou um dia antes da morte? Não, não tive. Tive no dia. É porque depois tem momentos que a gente nem antes. Tem dificuldade de formular a pergunta para a senhora responder. Não tem problema, não. Tá certo. Aí o que aconteceu? A senhora continuou lavando lá? O que aconteceu depois? Se eu falo em termos de... Não, lavando a senhora na casa. a senhora viu o Ney, sangue, viu o corpo do Rômulo. Se-
senhora passou a lavar o local, limpar o local. Porque ele me falou que era para mim poder limpar tudo, porque senão ele me matava também. Certo. Aí o que aconteceu depois disso? Depois daquilo que eu limpei tudo, passou bastante tempo, eu fui, tomei meu banho e fui buscar meus filhos. A senhora, o quarto, quais cômodos? Só o quarto. Não tinha sangueiro todo mundo. Só tinha um sangue no chão. Eu só limpei o chão. Qual produto que a senhora utilizou? Nenhum. Só pano com água? Só pano com água. Deixa eu perguntar para a senhora. Por que a senhora foi na delegacia fazer a denúncia de desaparecimento do Rômulo e não da morte? Porque o Ney pediu para poder falar do desaparecimento. No segundo depoimento da senhora, a senhora já imputa ao Ney a morte do Rômulo, no segundo depoimento da delegacia. Por que a senhora alterou o primeiro depoimento que a senhora manifesta sobre desaparecimento? Já no segundo depoimento, a senhora imputa ao Ney o crime. O que fez a senhora mudar de depoimento? Porque no momento que os delegados foi no Vespasiano, em momento nenhum eu falei que era nada. E eles o tempo todo me falavam. Eles me reprimiam o tempo todo. Aquele delegado acabou com a minha raça lá dentro daquele presídio. Eu não falei nada para o delegado. Inclusive, ainda falei com ele, falei assim, para mim poder testemunhar alguma coisa, não vai nem ser na frente do senhor, vai ser na frente foram duas mulheres. Eu não falei nada além do que eu estou falando para o senhor aqui. Eu só limpei o sangue que ele me obrigou a limpar. Deixa eu perguntar para a senhora. O Ney apresenta a versão de que foi a senhora que foi vista lá, que ele chegou depois, que era a senhora que estava lá no quarto e o Rômulo estava morto lá. A senhora confirma a versão do Ney? Mentira. Totalmente mentira. E vamos supor, se eu quiser, ele tinha várias armas. O Rômulo, ele tinha porte, ele era um rapaz, mas tinha porte. Ele tinha várias armas. Por que eu iria matar ele de uma paulada? Eu nunca quis a morte daquele homem, eu só queria ir embora com os meus filhos. Deixa eu falar com a senhora. Está mencionando armas. O Rômulo foi alguma vez preso por porte de arma? Nunca foi. Ele foi condenado por porte de arma alguma vez? Sempre foi muito inteligente para ele. Tá certo. Vamos continuar aqui. A senhora lavou e a senhora continuou dentro de casa depois de lavar? Sei. Alguém se aproximou da família do Ney? Ninguém. Alguém viu a senhora lavando? Ninguém. Ou depois da lavagem? A senhora participou de levar o corpo do Rômulo até o local onde ele Nem encontrava? isso eu fiz. Eu nem sei para onde que ele tinha colocado ele. Eu só fiquei na casa limpando o que ele mandou. São quantos cômodos nessa casa? São 1, 2, 3, 4 cômodos. 4, 5, 3, 2, 4. Deixa eu entender uma coisa. 4 Olha só. cômodos. Só para a gente entender, para entender. A senhora falou que estava limpando lá. Eu limpei. Quando a senhora estava limpando, o corpo do Rômulo estava lá ou já tinha sido retirado? Eu encontrei o corpo lá. O Ney mandou eu limpar. Na hora que eu saí, o Ney já não estava mais lá com o corpo. Ele pegou o Rômulo com a mão. O Ney é forte. Então, o Rômulo pegou o Ney. O Ney pegou o Rômulo. A senhora não viu essa ação? Não, nessa ação, fiquei lá dentro. Viu o barulho de carro saindo? Não. Eu vi o carro dele encostado, mas eu não vi saindo, porque quando eu Carro fiquei de lá quem? do Ney. Então, o carro do Ney apareceu lá, O estava lá. carro do Ney estava lá o tempo todo. Na garagem ou na rua? Não, na garagem não tem como estar na garagem.
carro do Ney nunca ficava na garagem? Nunca, ficou sempre na rua. Tá certo. A senhora é visualizada lavando o carro do Rômulo. A senhora confirma isso? Limpa, a gente sempre limpava. Eu sempre limpava o carro dele, que ele falava assim, ó, para não dar, por ser o carro novo, para não dar barata nem bicho, quando os meninos comeram alguma coisa dentro do carro, você sempre dá uma limpada. Eu não lavei o carro. Limpei as coisinhas normal de... Dia seguinte da morte? Não foi dia seguinte. Tá Não recordo se certo. foi dia seguinte. A senhora, então, não denuncia a morte do Rômulo por medo do Ney? Por medo do Ney. O que fez a senhora perder o medo do Ney? Para depois a senhora falar que foi o Rômulo, que foi o Ney. Ele ficava comigo dentro de casa. Ele falava o tempo todo, se eu comentar alguma coisa. Ele começou a fazer quase igual o meu marido. Eu não podia mais em lugar nenhum, eu ia para casa de alguém, ele ficava me ligando, você está conversando com quem? Eu ia conversar com o advogado, ele ficava, você não pode falar para o seu advogado, porque senão você vai ir preso, senão você for preso, eu vou te levar você para visitar ele. Ele sempre me colocava essa questão. Então, eu ficava calada. Eu tinha 2 filhos pequenos. Vamos continuar agora a questão da casa. A senhora permaneceu morando em qual local? Na mesma casa, Casa que a senhora morava com o Rômulo. Monte Moriá. A senhora permaneceu morando nessa casa por quanto tempo? Depois, fiquei 3 anos morando. Quais pessoas moraram durante esse tempo? Teve alguma mudança de alguém ir embora? Você fala em termos da família do Ney? Ficou um tempo, aí as meninas foram lá para casa, por causa do loteamento que fizeram. Elas foram morar na minha casa, ficou na minha casa, as 4 filhas e a avó. Caroline, Todas elas, inclusive com a dona Tereza. Dona Tereza é a mãe do Ney. Sim, senhor. Mais o Ney. E mais a senhora. E mais 2 filhos. 2 filhos, né? Sim, foram Certo. totais de 10, eu acho. A dona Maria, em algum momento, pediu a devolução da casa? No dia, 2 dias depois do que eu dei a denúncia de desaparecimento, ela me pediu a casa. Qual foi o comportamento da senhora? Eu assustei, falei, mas para onde que eu vou com meus 2 filhos pequenos? Aí pegou e falou assim, você tem que ir para casa da sua mãe tem casa. Aí depois passou, e ela foi insistindo, insistindo. Aí quando a minha mãe faleceu de câncer, no dia 24 do mês de julho, ela pegou e falou comigo, eu quero a casa, aproveita que sua mãe já morreu. E tem a casa lá, você mora com seus meninos, só me devolve a casa. Eu quero a casa de volta. O tempo todo ela sempre querendo a casa. Mas como que eu não tinha um lugar para morar, eu não trabalhava, o Rômulo não deixava eu trabalhar. O único dinheiro que eu juntei, ele me roubou, ele me pegou. Consta no processo que a senhora chegou a pintar parte da parede de azul. A senhora confirma isso? Pintei, por causa das meninas foram para lá, eu queria pintar tudo bonitinho para elas, só que acabou a tinta, não acabando, dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha nada, ficou só uma parte. Isso aí, de fato, é verdade, pintei. A senhora estava presente quando a polícia esteve lá no quarto da senhora para fazer o teste de presença de resíduos de sangue? Estava presa. Estava presa. Mas teve conhecimento? Não teve, não. Tá certo. Porque quando eu estava na delegacia, quando eles foram na minha casa junto comigo, eles olharam tudo, falando, não tem nada aqui. Olhou, ficou lá um tempão, pegou o carro, levou para fazer perícia. A senhora pediu pensão alimentícia para a dona Maria? Pedi. O Ney estava contribuindo com a manutenção da casa da senhora e dele depois da morte do Rômulo? Não muito. A senhora, então, pela contextuação da senhora, qual seria o motivo do Rômulo o Ney matar o Rômulo? Por causa da briga do rosto dele, que ele falou que ninguém batia na cara dele, que a mamãe beijou. Quando que a senhora teve conhecimento da localização do corpo do Rômulo? Quando estive presa. Quando já estava preso? Que a senhora Estava teve... presa.
O Como delegado ainda que me falou. ele informou que tinha sido localizado o corpo do, Foi, do, foi o do delega- Rômulo? Foi o delegado. O delegado, um outro rapaz e 2 mulheres foram, tirou bem no início de abril e disse onde estava o corpo, que tinha encontrado umas ossadas, que seria do Rômulo. Que até então eu não sabia onde que era. Ele tinha uma pulseira prateada, uma coisa que ele Sim, que identificava o corpo dele? tinha 2 que eu mesma falei para a polícia, que até então também eu até queria eu mesma achar, porque eu achava injusto. Aí eu peguei e dei cada detalhe para poder achar ele para mim. Tem mais perguntas? Obrigado. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde. Tatiana, de início queria confirmar aqui com a senhora, segundo o seu depoimento agora, a senhora havia saído para a casa da sua irmã, correto? Sim, Dia dos fatos. Que horário que a senhora foi para a casa da sua irmã? não me recordo, mas foi assim que o Rômulo chegou. O Rômulo chegou, aproveitei que ele sempre gostava de descansar, como que ele não gostava de eu ficar saindo. E aí eu peguei meus filhos, falei com ele, ó, estou indo para casa da mamãe, porque a mãe está doente. Aí ele pegou e falou assim, ah, então vai lá logo, sua desgraça, vai logo, resolve o que tem que fazer logo e volta logo. Peguei meus meninos e fui para casa da minha mãe, ela estava doente. E fui, eu aproveitei que o horário que ele ia, que era o costume dele chegar mesmo, era tarde. Entendi. Rômulo proibia a senhora de conviver com a sua família? Tempo Conviver todo. com amigos? Ele só deixava eu conviver com a família dele. Natais, todos eram com a família dele. Aniversário, todos somente com a família dele. Por que esse dia ele deixou a senhora ir? Porque minha mãe estava doente. Já estava diagnosticada já para morrer. Nesse momento, ele fez uma concessão. Deixou. Falou, deixou. Falou, vai ver sua mãe. Vai lá ver a morta de fome da sua mãe, que até isso eu lembro. Vai lá ver a morta de fome da sua mãe. Eu peguei meus meninos e fui. Rapidinho, aproveitei que ele estava lá para descansar e fui. Peguei meus filhos e fui. O Rômulo, ele tinha costume de chegar a que horas do trabalho? Assim? Ah, era qualquer horário, não tinha hora. A senhora disse que era mais ou menos no horário que ele chegou. Nesse dia, ele chegou que horas? Esse dia ele chegou às 13 horas. 13 horas? 13 horas. Se eu me Entendi. engano, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Umas 13. Quanto tempo Porque que a ele senhora- tinha saído uma noite antes, à meia-noite, porque ele tinha colocado as armas para poder levar para Brumadinho. Então, ele já tinha saído uma noite antes para poder levar as armas dele. Ele ainda falou comigo, não me liga por causa que eu estou com as armas. Entendi. E quanto tempo que a senhora ficou na casa? Não me recordo. Quando a senhora voltou, era dia, cedo, tarde? Eu voltei para minha casa, Sim, ainda era de dia, não era tão tarde, não. entendi. E a senhora relata que chegou lá e já se deparou com o corpo e o Ney dentro da E casa? parei com o Ney, porque primeiro O a Ney. gente entra na casa, na sala, onde estava em pé, Ele estava dentro da residência. estava dentro da residência. E Aí como que foi isso? eu peguei, olhei para o quarto e vi que ele estava morto. Foi quando eu comecei a desesperar. Falei, pelo amor de Deus, o que você arrumou? O que você fez? Vamos chamar a polícia. Eu falei, Entendi. vai limpar o corpo, vai limpar o sangue, limpa o sangue, senão eu vou matar você também. E aí, Vai limpar o sangue. a senhora se dirigiu até o quarto e foi limpar o chão? Não, aí eu fui lá para a varanda, lá para o fundo, para buscar os negócios. E quando eu voltei, ele já não estava mais com o corpo. Já tinha saído. Aí, nesse momento, a senhora foi até o quarto e começou a limpar. Eu limpei o chão. Entendi. A linha do tempo, Tatiana, obtida pela Polícia Civil no inquérito, ela demonstra que a ida de vocês até o local da desova do corpo, tanto da senhora quanto do Ney, consta a ida até lá. Essa linha do tempo foi obtida através do celular. Já era bem tarde, né? Já era mais de meia-noite. Mas não existe vocês aí, por causa que quando eu tive lá, foi com os policiais no local onde o Rômulo escondia a arma. Não, tudo bem, eu compreendo. Essa parte aí foi quando a senhora conduziu eles até lá. O Rômulo escondia armas lá? Escondia.
Mas eu estou perguntando outra coisa. A perícia que foi feita nos celulares de vocês demonstra que houve o deslocamento da sua casa, da residência lá, até o local onde o corpo foi desovado. Você tem um período que o carro fica parado lá, está descrito detalhadamente essa bilhetagem obtida dos celulares de vocês. E era bem tarde. A senhora disse que foi até a casa da sua irmã por volta de 13 horas, quando o Rômulo chegou do trabalho, voltou, ainda era de dia. Então, pela prova pericial e pelo seu depoimento, as coisas não batem, porque só para completar, página 74 do PDF dos autos na íntegra. 74. Item 2.2.1. Perfeito. Pode mostrar. Essa prova foi obtida com a sua autorização, né? Autorização para ingresso da polícia em o texto. Através da funcionalidade de linha do tempo, do aplicativo Google Maps do celular de Tatiana, verificamos que durante o trajeto feito, o veículo conduzido por ela ficou parado cerca de 20 minutos ao lado de uma mata, localizado na Avenida São Paulo, em frente ao número 380, bairro Padre Miguel. Tem a imagem que está bem ruim. Imagem que demonstra aí o tempo. Porque esse aí foi o horário que eu fiquei parada com o delegado. Foi à noite, doutor. Não, está aqui no processo, doutor. Vamos encontrar. Mas é claro, pode ficar tranquilo que está aqui no processo. Com toda certeza. Vou encontrar nesse registro, vou encontrar onde que está dizendo o horário exatamente, doutor, porque realmente a imagem que consta aqui do relatório na página que eu indiquei, tem os horários ali, mas está quase impossível de... Tá? Mas pode estar seguro que é à noite, é de madrugada.
A prova pericial está aí. Claro, vou mostrar. Como o senhor pediu, Doutor, vou se ter não que tem a encontrar onde que está. informação, Não, a informação está na imagem ali, só que está de péssima qualidade. Então, próxima pergunta. A senhora esteve lá nesse dia, na Não. mata, na rua, no bairro Padre Miguel? Não. Então, como que a senhora explica a linha do tempo registrada no seu celular que demonstra, independente do horário, eu vou encontrar aqui para dizer o horário, tá? Mas a senhora nega que esteve, qualquer horário. Como que a senhora explica que a bilhetagem traz isso aí? A imagem está ali, não é bilhetagem, não, perdão, a linha do tempo do Google Maps, doutor. Eu mostrei, página 74 dos autos. Ali, ó. Está ali, ó. A residência da Tatiana, ali é o mapa, doutor. Pode olhar ali que está exibido. Ali está o mapa. A residência dela é um dos pontos que está ali no mapa. Né? Tem até a linha do tempo dizendo ali, dirigindo, né? Todos o trajeto que foi feito. Né? O horário está muito ruim de ler. Só por isso que eu não vou conseguir te confirmar, mas é de madrugada aquilo ali, tá? E tem a mata no bairro Padre Miguel. Mas, doutores, penso que celular estamos dela. adiantando o debate, né? O senhor fez uma pergunta, ela negou que esteve lá. Depois o senhor pode alegar. Perfeito. Mas como que a senhora explica que o seu celular esteve no bairro Padre Miguel no dia dos fatos? A defesa já falou que ela não vai responder isso. Mas então a senhora nega que esteve lá. Vamos lá, doutores. Doutor, faça uma outra pergunta, por favor. Perfeito. A prova está nos autos, doutor. Eu mostrei a prova dos autos, está no relatório do inquérito. Doutor, Eu li para o senhor o texto. Mas eu não li para o senhor o texto? Estou sendo absolutamente... Não, tudo bem, sobre isso não tem questionamento, é orientação do senhor. Agora, doutor, vamos prosseguir, doutor que Aguinaldo isso tem a palavra. aconteceu, está. Vamos lá, doutor Aguinaldo tem a palavra. Obrigado, Excelência. A senhora, alguma vez na sua vida, a senhora combinou com o Ney retirar a vida do Romo? Hora nenhuma. A senhora falou com ele, Ney, tira a vida do Romo que eu vou viver com a senhora. Nunca. Nunca falei isso. Nunca falei isso com ele. Quando a senhora recebeu a ligação do Ney, Foi por celular do meu marido. ligou no celular do seu marido, ou seja, a senhora estava com o celular do seu marido. Eu estava com o meu celular e ele, com certeza, com o celular do marido, que na hora que ele me ligou, ele estava nego. Eu ainda liguei, atendi, falei assim, oi, nego. Você achou que fosse seu marido que estava te Foi meu ligando? marido estava me ligando. Tá. O Ney que falou. O que Ney. ele disse para a senhora? Falou assim, o seu nego acabou de chegar no inferno agora, vem aqui. Aí eu peguei e saí correndo. Tá, Cheguei lá, deparei com ele na sala. tá. Mas a senhora chegou a confirmar que da senhora estava morto? Não, não conferi. Não. A senhora perguntou para ele por como que ele matou, de que forma que ele matou? Não, não fiz pergunta nenhuma. Ele só mandou, ele me obrigou a limpar o sangue. Falou, limpa aquele negócio lá, porque senão você vai morrer também. Entendi. Aí eu fui para o fundo para buscar água. Quando eu fui para lá, ele já não estava mais lá. Onde o Ney morava? Fundo da casa. Ele tinha acesso à casa da senhora pelos fundos? Pelos fundos, não, de lado. De lado. Poderia entrar para a casa da senhora? É, de lado, sim. Porque as filhas dele iam lá para casa todos os dias. Todo dia as filhas dele iam lá para casa. Tá. E quando a senhora tinha o costume de deixar a casa aberta? Sempre. Sempre deixava? Sempre deixei por causa das meninas mesmo, por causa que moravam no fundo da minha casa.
Quando a senhora esteve na delegacia e noticiou o desaparecimento do seu marido, é porque a senhora tinha certeza que ele tinha morrido? Por que motivo que a senhora foi lá, nessa delegacia? Porque eu queria achar ele, O corpo o dele, corpo dele, porque eu queria ele. enterrar. Procurar enterrar ele, porque eu nem nunca quis me falar onde que estava. A senhora perguntava para ele? Perguntava, o que você fez com ele? Aonde você colocou? Ele falou, não te interessa. Você só fez o que você fez, agora você acabou. Você nunca mais vai ser estuprada, você nunca mais vai apanhar, eu nunca mais vou ganhar um tapa de um homem de sequer. Aí eu não sei onde que ficava. Eu fiquei sabendo quando eu fui presa. Excelência, eu vou agradecer. Então, está encerrado o interrogatório. A senhora Tatiana pode vir aqui para assinar, por favor? O lanche já chegou, vamos fazer um intervalo para o lanche, depois retornamos com os debates.